Bom dia, eu sou Ana Carolina, do Grupo Sinfo, e vou apresentar sobre software de computador. A apresentação vai ser dividida em 4 partes. Eu vou começar primeiro. Sobre o software de aplicativo, existe o vertical e o horizontal. O horizontal apresenta o grande leque de funções que pode ser usado na maior parte da indústria. Ele tem um preço mais baixo, de boa qualidade, e com uma grande variedade de pacotes de softwares, que normalmente é destinado para o comércio em massa. Sobre os tipos de software horizontal, são divididos em 2 partes: o software de automação de escritório e o software de aplicativo de funções de negócio. O software de automação para escritório é usado geralmente por gerentes, administradores, auxiliares da empresa, e que seus principais itens são gerenciador de banco de dados, planilhas eletrônicas e processamentos de texto. Já o software de aplicativo para funções de negócios tem muitas funções na empresa, e entre elas são a gestão de recursos humanos, contabilidade, gestão de projetos e clientes. Na hora de escolher um software, que normalmente é administrada por pessoas de sistema de informações ou da área administrativa, eles avaliam vários pontos. Entre eles está a qualidade do software, a qualidade do desenvolvedor, se possui alguma garantia de devolução do dinheiro em caso de insatisfação, o preço do serviço e do pacote oferecido, a equipe de suporte técnico, e preço e política de suporte e upgrade. Meu nome é Rafael, eu vou falar aqui do aplicativo do tipo vertical. Existem 3 tipos: o de pacotes, o personalizável e o próprio. O do tipo pacotes, ele pode ser adquirido de um fabricante de software e ele é usado sem modificações em suas funcionalidades. A sua principal vantagem é o baixo custo e a variedade de funções que ele oferece, e também a confiabilidade pela grande quantidade de pessoas que utilizam esses serviços. A sua principal desvantagem é que ele não permite a personalização de suas funcionalidades, então ele faz com que a empresa ela seja obrigada a mudar a sua maneira de trabalhar de acordo com as funcionalidades que o software lhe possibilita. Alguns exemplos, os principais, são os de automação de escritório, como os pacotes do Microsoft Office, por exemplo. Eles permitem a criação de planilhas eletrônicas, edição de textos ou criação de apresentações. O tipo personalizável, ele pode ser adaptado já às necessidades das empresas. Aí já vem uma vantagem com relação aos pacotes. Ele apresenta um custo um pouco maior, obviamente, não é? Se ele oferece uma vantagem, que é a personalização, é claro que o custo vai ser um pouco maior. E ele também pode estar sujeito a um número maior de erros, já que quando se há essa modificação para determinadas áreas ou atividades específicas, não possibilita que um grande número de pessoas teste essas modificações, então ela está sujeita a erros e a problemas. E o próprio, ele é o mais caro de todos, e inclusive ele cai em desuso, porque é muito complicado a empresa estar criando seu software próprio. A única vantagem que isso daria no caso, se a empresa decidir vender e lucrar com esse seu software, né? A empresa criar um site, um aplicativo para determinada função e conseguir comercializá-lo. Essa seria a única vantagem, mas o seu custo é muito alto, tanto para produzir quanto para a manutenção. Por isso, a maioria das empresas utiliza ou os pacotes ou os personalizáveis. Esse próprio caiu bastante em desuso. Agora, vindo para a parte de software de desenvolvimento de sistemas, são aplicações que disponibilizam ferramentas para o desenvolvimento de novas aplicações, né? Utilizando linguagem de programação ou outras ferramentas. Aí eu coloquei aqui bem breve o resumo das ferramentas Case e da linguagem de programação. A linguagem de programação basicamente é um método de se criar, de se comunicar com o computador. Aí existem 2 tipos: a orientada a comando e a orientada a objetos. A orientada a comandos, elas separam e armazenam os dados das partes e procedimentos do programa. Tem alguns exemplos aqui, como a linguagem de programação Pascal, que é orientada a comando. E a orientada a objetos, elas unem procedimentos e dados em estruturas chamadas de objetos. Exemplos aqui da linguagem C, Java
Com relação a isso, as linguagens de programação elas podem ser traduzidas para que permita o funcionamento da aplicação em diversos dispositivos. Dois métodos de tradução seriam a compilação e a interpretação. A compilação ela é feita por um compilador, que é um programa de computador que, a partir de um código-fonte escrito em linguagem compilada, cria um programa semanticamente equivalente, porém escrito em outra linguagem. E a interpretação ela é utilizada para traduzir os comandos da linguagem para um código de computador, ou uma instrução por vez, e então executa cada instrução antes de traduzir a próxima instrução. As ferramentas Cases é uma classificação que abrange todas as ferramentas baseadas em computadores que auxiliam atividades de engenharia de software. Então, basicamente, seria isso. É, Bom dia, meu nome é Carlos Gabriel e eu vou falar agora um pouco sobre software de sistemas. Bom, basicamente, o que são os softwares de sistemas? Eles são os softwares que eles executam tarefas para administrar os dispositivos e recursos do computador. Como assim administrar os recursos do computador? Sabe quando você abre o gerenciador de tarefas e ele nos diz o quanto cada aplicativo está consumindo de CPU, de memória RAM, de rede, de disco? Pronto, é exatamente isso. São os softwares que nos ajudam a utilizar o computador, utilizar o nosso computador. A gente pode ter esses softwares sendo o kernel do sistema operacional, o utilitário dos sistemas ou software de gestão de rede. O kernel do sistema operacional é basicamente a linha de conexão entre o usuário e a máquina. Quando você liga o computador, aperta o botão para ligar o computador, basicamente você está iniciando todo o hardware. E quem faz essa iniciação do hardware, a ligação com as memórias, onde vai receber os comandos, essas coisas assim, é o kernel do sistema operacional. Que ele pode ser, a gente tem vários tipos de kernel, mas os mais famosos, os mais comuns, são o kernel da Linux, que são sistemas Unix. Por exemplo, a gente pode ter o sistema operacional Ubuntu, Mint, que é baseado no Linux, no kernel Linux. E pode ter o NT, o kernel NT, que são que deu origem aos Windows. Então, basicamente, é o software que faz a conexão entre o usuário e a máquina. Sem esse software, você não conseguiria nem ligar o computador. O computador não iria inicializar direito, porque ele que regula as memórias, a CPU, tudo, o computador. Os utilitários do sistema, eles são basicamente softwares que podemos dizer não vitais para ligar o computador, mas é que sem eles a gente não teria uma boa experiência no computador. Por exemplo, o computador não seria muita coisa, não teria tantas funções, porque são esses utilitários que a gente utiliza. Por exemplo, para ler um arquivo em PDF, para usar o Adobe, para ler um arquivo em PDF, ler e editar, a gente usa isso é um utilitário. Esse Adobe é um utilitário do sistema. Basicamente, é esses utilitários que vão nos dar funções no computador, vão nos dar funções. A gente pode ter utilitários de arquivamento, que é o que vai me permitir gravar arquivos que eu tenho no computador em uma memória externa, por exemplo, um pendrive. Tenho de diagnóstico, como o que eu falei, o gerenciador de tarefas pode ser considerado um diagnóstico, já que ele vai nos dar informações sobre o computador que a gente não sabe. Extensores de fonte, que é para fornecer mais fontes, para a gente mudar os caracteres. Modificador de teclado, que é para poder a gente ter mais um tipo de teclado, permitir mais teclas especiais, por exemplo. Diversos protetores de tela, de segurança, visualizadores, até os antivírus que a gente utiliza podem ser considerados utilitários de sistemas. Os visualizadores, como eu falei, é o que lê e exibe documentos. Ele vai ler e exibir. Protetor de tela, sabe quando sua tela você fica escura depois de um tempo sem você usar? Isso também pode ser considerado um utilitário do sistema, porque é uma função do computador que, de certo modo, economiza energia, porque vai estar desligando a tela, e também protege com que outras pessoas não vejam o que você deixou lá, entre aspas, abandonado por um certo período de tempo. E software de gestão de rede, eles são softwares para ajudar técnicos de TI.
em sua maioria, né? Não só ele, mas vamos dizer que são software para ajudar os técnicos. Porque o que é que ele faz? Ele vai monitorar o status da rede de uma empresa e dos dispositivos conectados. Vai analisar todo o fluxo de rede de uma empresa. Vai nos fornecer informações em formato de relatórios de, por exemplo, quais programas estão rodando, qual o tráfego, se a gente precisa expandir o tráfego, por que tal sistema está mais lento, quanto de recurso cada computador está usando. A gente pode também encaixar o software de gestão de rede como o gerenciador de tarefas, porque ele também nos dá essa informação. Um software não é necessariamente uma coisa só. Então, basicamente esse software de gestão de rede é o que nos pode dar embasamento técnico para a gente poder tomar uma informação. São os softwares que nos ajudam a dar uma tomada de informação, tomada de decisão, perdão, porque ele nos vai dar informação para a gente poder basear a nossa decisão. Se a gente vai precisar expandir, o que é que está dando defeito para a gente precisar consertar, entre outras coisas. Bom dia, meu nome é Graziela. Eu vou falar um pouquinho sobre as camadas do software. As camadas do software se refere basicamente ao cliente e ao servidor, ao usuário e a parte que fica por trás dos programas, é, a armazenagem, a hospedagem também de sites, essas coisas. Mas a gente pode dividir as camadas de software em três tipos diferentes. Tem a mais simples, que é o modelo cliente-servidor, em que temos o software cliente, que é a parte da interface do usuário, que é onde, por exemplo, qualquer site que você entre, Google, é, qualquer aplicativo também, por exemplo, um aplicativo da Amazon, quando o cliente escolhe os produtos, isso seria o software do cliente. E o software do servidor seria o responsável pelo armazenamento e a gestão de dados, seria o banco de dados dos produtos da Amazon, por exemplo. E os benefícios desse é a criação e a modificação independente, ou seja, você pode alterar a interface do usuário sem que isso afete o servidor, né? Sem que isso afete os dados. É como se fosse o mais benefícios, no caso, seria a utilização de um servidor para vários aplicativos. Ou seja, um mesmo banco de dados poderia servir para mais de um aplicativo diferente. As partes diferentes do software, eles podem rodar em computadores diferentes. Seria mais um benefício. O próximo modelo seria cliente-servidor, porém em três camadas. Esse modelo de três camadas tem interface, camada de negócios e camada de dados. A interface mais uma vez, é o cliente básico, é a interface do usuário e ele origina solicitações para o servidor de lógica de negócios. É onde o usuário vai colocar ou selecionar alguma opção e essa opção vai para a parte lógica de negócios. A camada de negócio é o servidor da lógica de negócio e ele torna-se um cliente para o módulo de administrador de dados. É como se fosse um intermediário entre o usuário e o banco de dados. No caso, ele vai emitir solicitações para o banco de dados e os dados que o cliente adicionar na interface, ele vai armazenar aqui na próxima camada. As camadas de dados é composta pelo repositório das informações e as classes que eles manipulam. Essa camada recebe as requisições da camada de negócios, como eu expliquei anteriormente, e os métodos executam essas requisições em um banco de dados. Os benefícios é a redução de uso de memória, a redução de custos e a facilidade em modelizar o software. A próxima camada é o modelo cliente-servidor multicamada. É o mesmo que os outros anteriores, porém com mais de três camadas. Esse modelo também é chamado de modelo cliente-servidor em camadas, devido o software
divide o software de aplicação em múltiplos componentes, cada um dos quais podendo chamar os outros para executarem serviços para eles. Ou seja, você pode dividir o seu software em várias camadas diferentes, e fazer a comunicação entre eles. Isso torna mais rápido. Os benefícios seriam a facilidade de redistribuições, a economia de licenças de acesso ao banco de dados, a economia de conexões no servidor e a escalabilidade e independência de localização, de linguagem de programação e sistema gerenciador de banco de dados. Quanto mais dividido seria melhor, porque os custos seriam reduzidos e a parte, o software não ficaria tão pesado assim, de maneira mais simplificada. É, é basicamente isso, as camadas de software. Esse seria o assunto da gente, software de computadores, e é isso.